vocês sabiam que cerca de 15% desses pacientes com escassa em supra também tem fibrilação atrial? Ou prévia, ou intra-hospitalar? Qual o tratamento antiplaquetário da escassa em supra de ST? Olha, pessoal, acho que a gente chegou no momento mais importante dessa aula, porque ele é a alma do negócio, é ele que neutraliza o tromboplaquetário, é ele que impactou a sobrevida das pessoas. A gente não pode esquecer de implementar os antitrombóticos de maneira correta. Aqui eu repito uma figura que eu já tinha na fisiopatologia comentado, que é a plaqueta, né? A plaqueta inativa, toda redondinha, a plaqueta ativa, cheia de espículas e grumos se agregando, e a plaqueta com seus diversos receptores. E é aí que nós vamos trabalhar, inibindo os receptores de ativação de tromboxane, de ADP e o inibidor 2B3A. E além disso, neutralizando a anticoagulação para minimizar a ativação plaquetária pela trombina. Então, tudo que é ativador plaquetário eu quero bloquear com remédio. E eu vou bloquear assim, com aspirina, com inibidor de ADP, e depois nós vamos falar no próximo módulo dos anticoagulantes. Mas aqui é a vez dos antiplaquetários. E eu gosto muito desse slide, porque eu fiz esse slide para resumir uma história de 10 anos, que na verdade tem mais de 10, mas que de 2000 a 2010, que foi mais ou menos quando eu fiz a minha residência, meu doutorado, eu vivi essa história. Eu vivi o estudo Cure sendo apresentado, né? Foi muito interessante porque o clopidogrel explodiu, né? Por causa disso que vocês estão vendo na tela, né? O NT de 50 versus placebo, quer dizer, mostrava nas escassas em supra que além da aspirina era muito importante bloquear o ADP e bloquear bem bloqueado com clopidogrel. E isso reduzia em 2% risco absoluto, em 20% risco relativo, NNT de 50, basta tratar 50 para salvar 1. O risco ainda era muito mais atenuado, ou seja, eficácia nos diabéticos, né? 5% de redução de risco absoluto, uma beleza, né? De droga. Mas ainda havia risco residual, gente. Depois de uma escassa em supra, pessoas voltavam no mesmo ano, ainda naquele mesmo ano, a serem internadas para o reinfarto, AVC, isquemia recorrente, revascularização. Então havia risco residual, né? Na ordem aí de 15% ou mais no primeiro ano. Então havia espaço ainda para neutralizar melhor essa plaqueta e vieram novos inibidores de ADP, ainda mais potentes, ticagrelor e prasugrel. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o clopidogrel em laboratório tem resistência de até 40%. Não se sabe por quê, mas 1/3 de nós não responde bem à droga. Questões genéticas, metabolismo hepático, ativação da molécula, mas as novas drogas que apareceram e publicadas no final da década de 2000, ticagrelor e prasugrel, praticamente 0% de resistência, ou menos que 5% de hiperatividade residual plaquetária, ou seja, funciona em todo mundo. São mais potentes. São, não há como negar. E o estudo Triton mostrou que prasugrel era melhor que clopidogrel, e o estudo Plato mostrou que ticagrelor era melhor que clopidogrel. E tinha um ganho adicional de mais 2% de risco absoluto, né? Quer dizer, a mesma amplitude que o Cure mostrou versus placebo, eles mostraram versus clopidogrel. Então essas duas drogas, ticagrelor e prasugrel, ganharam classe 1 e ganharam a primeira linha em todas as diretrizes, americana, brasileira e europeia. Então hoje, quando é possível usar ticagrelor e prasugrel, ele é sempre preferencial frente a clopidogrel como inibidor do receptor P2Y12 ou receptor de ADP. Houve apenas um estudo comparando essas drogas potentes uma versus a outra, ticagrelor versus prasugrel. Não se entende por quê, já que elas são muito parecidas, não se entende por que prasugrel foi bem melhor do que ticagrelor no ISAR React 5. Um estudo razoavelmente de tamanho
médio, pequeno para médio, 4.000 doentes. De fato, os resultados antisquêmicos foram melhores com Prasugrel. Lembrando que ticagrelor sempre foi uma droga mais dada pré-CAT, Prasugrel mais dada pós-CAT, na síndrome sem supra, né, especialmente. Na com supra é mais pré-CAT as duas, mas sem supra, Prasugrel mais pós-CAT. Mas ambas podem ser usadas no momento pós-CAT. Eu já vou falar do timing do inibidor de ADP, que é fundamental. Chegou o momento. Então, novidade de 2021 para cá, confirmado em 2023 pela diretriz europeia, o inibidor de ADP não deve ser dado na porta de rotina. Ele pode ser dado no cateterismo ou logo após o cateterismo, a não ser que o cateterismo vá demorar muito para ser feito. Então, na rotina, se o CAT vai sair em 24 horas, ele pode ser dado depois do CAT. Por quê? Quais as vantagens de ser dado depois? Gente, infelizmente, 10 a 20% desses pacientes são multiarteriais e muitos vão se beneficiar de cirurgia convencional, revascularização aberta, CABG. E se você der clopidogrel ou ticagrelor ou prasugrel antes do CAT, o paciente tem que esperar quase uma semana para ser operado por causa do risco hemorrágico. Então, a ideia e o que os estudos mostraram, né, seja o ACOST, seja o registro sueco e seja mesmo o ISAR-REACT 5, que dá a droga na porta, pode parecer que você está tratando antes, que você se adiantou, que agora você neutralizar o trombo, mas não é melhor do que tratar no CAT. Se o CAT for feito, né, como regime precoce, não se o CAT for feito daqui a 5 dias, se o CAT foi feito de preferência em 24 horas ou 24 a 48. Então, CAT precoce, inibidor de ADP na sala ou no POI do CAT. CAT tardio pode dar o inibidor de ADP desde o começo. Então, o que eu falei aqui foi do timing, né, do inibidor de ADP. Então, de forma geral, como rotina, a aspirina é dada na porta e o inibidor de ADP, preferência para ticagrelor ou prasugrel, é dado na sala de hemodinâmica em até 24 horas. Isso é a preferência, né? Não dá para fazer CAT em 24 horas, aí pode dar o inibidor de ADP na porta, com preferência para ticagrelor e prasugrel, que são mais potentes. De novo, não tem muito minha opinião aqui, é informação de diretriz, mas eu concordo. Eu acho que a coisa mais desagradável é você ter uma lesão de tronco e um multiarterial aguardando na UCO uma semana para ser operado ou mesmo 5 dias para ser operado. Esse slide fala sobre duração da dupla antiterapia DAPT, né? Dupla antiplaquetária, né? Que é aspirina mais inibidor de ADP. Ele deve durar 12 meses, pessoal. Quer só memorizar um número? 12 meses de dupla inibição plaquetária. É isso. As doses, vamos lá comigo? Doses. Clopidogrel, 300 de ataque, mais 75 por dia de manutenção. Às vezes 600 de ataque, quando o CAT é ultra precoce, quer assumir mais rápido. Droga já um pouco ultrapassada, temos prasugrel e ticagrelor como mais modernas. Prasugrel, 60 mg de ataque, depois 10 mg por dia de manutenção. Ticagrelor, 180 de ataque, depois 90, 2 vezes por dia de manutenção. Essas são as doses, né, dos antiplaquetários. Caixa preta do prasugrel e efeitos colaterais do ticagrelor muito comuns, né? Caixa preta do prasugrel, quem não pode tomar? AVC prévio, AIT prévio, não pode tomar. Benefício líquido se perde, risco hemorrágico cerebral se aumenta. Não deve tomar. Informações resultantes do estudo Triton, lá da década de 2000. Então não deve tomar. AIT e AVC prévio. Extremo de idade e baixo peso, peso abaixo de 60, idade acima de 75, a droga, benefício líquido começa a empatar também, opção talvez melhor para ticagrelor ou clopidogrel, tá bom?
Ticagrelor não tem caixa preta, pode dar para todo mundo, pode dar para idosos, pode dar para insuficiência renal, não tem caixa preta. Mas tem efeito colateral, e tem. E acontece e a gente vê. Tá? Eles dizem 16% de falta de ar por bloqueador do ADP no pulmão, mas a gente vê mais que isso. É uma sensaçãozinha, sabe? Já tive vários pacientes. Ele fica com a respiração meio desagradável, meio encurtada, dá um pouco de dúvida para IC, né? Para insuficiência cardíaca, mas é uma dispneia. Eles dizem 16% estudo Plato, mas a gente vê mais na prática, tá bom, pessoal? Bradiarritmias, ticagrelor pode dar, é raro, mas pode dar. Então é uma droga bom para todo mundo, é uma droga que funciona bem em idosos, mas tem essas coisas aí que eu falei da dispneia, é 2 vezes por dia, o prasugrel é 1 vez por dia, então também tem algumas desvantagens. Ticagrelor. Até pouco tempo atrás também custava mais caro e tal. Então, tempo de duração do tratamento padrão, 1 ano, tá? Esse slide bem interessante, 2023 aí, né, do europeu, ele dá uma sintetizada. Eu não vou falar dele inteiro, porque ele vai falar dos anticoagulantes, que eu vou falar no módulo seguinte, mas tá lá a aspirina, tá lá o inibidor de ADP, ele pede para não dar na sala, para ele dar depois da angiografia o inibidor de ADP como rotina, ele pede para deixar o padrão de 12 meses para dupla inibição plaquetária, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais agora sobre esse tempo. Posso encurtar ou prolongar na base de risco individual? Posso. Pacientes com alto risco de sangramento, já teve hemorragia, já teve AVC, já corpo coberto de hematomas, cai toda hora, idosos que caem muito, né? Situação social precária, insuficiência renal, alto risco hemorrágico, eu poderia reduzir o DAPT para 6 meses ou até para 3, dependendo do altíssimo risco de bleeding, aí, de sangramento, e depois deixar uma monoterapia ou com aspirina ou com o próprio inibidor de ADP. Na minha prática, se eu fizer monoterapia a partir de 3 a 6 meses, eu prefiro fazer monoterapia com inibidor de ADP do que com a aspirina. Bem, seguindo, posso prolongar, além de 12 meses, a dupla inibição plaquetária? Também posso individualizar. Em quem? Alto risco isquêmico. Então, ao contrário, né, pessoal? Se eu tenho alto risco hemorrágico, eu posso reduzir. Se eu tenho alto risco isquêmico, eu posso prolongar para 30 meses ou até indefinidamente com o meu julgamento clínico. Tem um score, uma calculadora que chama DAPT, que te ajuda a calcular o risco isquêmico de longo prazo e se vale a pena deixar além de 12 meses as 2 drogas. Mas você também pode ter o seu bom senso clínico. É um fumante? Não parou de fumar? É um diabético? É descompensado? Né? Não está fazendo a lição de casa do estilo de vida? Difícil controlar o colesterol? Há muitos stents? Há stent no tronco? Então você com o seu senso clínico vai somando essas informações e pode chegar à conclusão. O risco hemorrágico é baixo, cara de meia idade, forte. Então, talvez valha a pena deixar mais tempo e eu faço exatamente assim como eu acabei de falar. E assim, às vezes eu decido deixar mais tempo, deixar além de 12 meses, deixar 30 meses naqueles de alto risco isquêmico. E é mais ou menos isso que está falando aqui o nosso consenso europeu de 2023, né? Vocês veem o tempo, né? O tempo padrão de 12 meses, mas os encurtamentos possíveis para 6 meses ou até para 3 meses, né? No caso de alto risco hemorrágico. Ele propõe também aí à direita um descalonation, né? Descalation, que é descalonar, né? O risco hemorrágico é muito alto, o idoso não para de cair, veio cheio de hematoma, vou trocar um inibidor de ADP potente por um suave, né? Então troco prasugrel por clopidogrel também, é uma possibilidade para o clínico ver na base crônica aí, na base do primeiro ano. Bem, esse slide é muito legal e muito importante. Vocês sabiam que cerca de 15% desses pacientes com SCA sem supra também tem fibrilação atrial?
ou prévia, ou intra-hospitalar. Até publicamos na década de 2000 um artigo sobre isso, falando que isso aumentava o risco do paciente, né? A FA aguda no infarto. Mas a FA crônica também é um desafio. Por quê? Porque agora eu tenho que anticoagular uma FA que provavelmente é Chades-Vasque maior que 1, não é? Idoso, coronariopata, vasculopata. E eu também preciso dar antiplaquetários para os stents. Então, como é que eu faço isso? Muito interessante as evidências mais recentes, o estudo Augusto, do professor Renato Lopes, a meta-análise do JAMA, mostrando a segurança de encurtar assim, ao máximo o DAPT e usar o anticoagulante, o NOAC, né? Ou DOAC, inibidores diretos da coagulação, ou novos inibidores que substituíram a varfarina, né? Estou falando de rivaroxabana, apixabana, dabigatrana. Então a gente usa eles para FA, mas aí será que precisa de 2 antiplaquetários? Então o que o padrão da diretriz fala em 2021, diretriz brasileira? 1 semana, que é o tempo de internação, tratamento triplo, e na alta vai com o tratamento duplo, que é um inibidor de ADP clopidogrel, agora o mais suave, porque vai estar associado a quem? A um anticoagulante em dose plena, que é uma paulada, né? Então vai ter lá rivaroxabana 20 com clopidogrel 75 para o resto do ano, né? Então essa é a terapia padrão, 1 semana tripla com aspirina e depois na alta dupla. E se tem alto risco de trombose, poderia múltiplos stents, tudo que eu já falei, poderia esticar a aspirina 1 mês inteiro e depois ficar com a dupla. Não é interessante? Né? Quem diria que a gente ia tratar pacientes com SCA sem aspirina? Não é legal? Eu acho muito legal. Aspirina é uma droga que tem problemas, né? Tem. Aspirina pode dar úlcera, erosões, intolerância gástrica. Então, muito interessante a gente ter um tratamento mais protetivo para o risco hemorrágico e igualmente eficiente para o risco isquêmico, como mostrou o estudo Augustus. E olha, o que os europeus falaram em 2023 é exatamente a mesma coisa que eu acabei de dizer, né? A terapia padrão é 1 semana tripla e depois dupla, com o DOAC ou NOAC, né? O anticoagulante mais o clopidogrel. E se o paciente tem alto risco isquêmico, eu poderia esticar um pouquinho a aspirina para 1 mês. Exatamente o que a gente acabou de falar. E após 12 meses? Bom, após 12 meses, bem interessante também, está autorizado pelas diretrizes usar só a monoterapia com NOAC. Sabiam dessa? Fica sem antiplaquetário, só o anticoagulante. Mas tem stent. Pois é, mas está maturado, passou 1 ano, só NOAC. Mas teve infarto, sim, mas já tratou LDL, abaixo de 50 colesterol LDL, tratou fator de risco, monoterapia. Agora, claro, de novo, se o paciente tem alto risco isquêmico, não está fazendo a lição de casa, continua fumando, aí você pode manter o NOAC mais o clopidogrel por tempo indeterminado até o paciente melhorar seus hábitos. Então, nesse módulo que foi mais desafiador, porque ele é o mais importante do nosso curso, eu falei dos antiplaquetários, aspirina e inibidor de ADP. Muito importante ambos, né? O terceiro antiplaquetário, que é inibidor 2B3A, nós não falamos porque ele não está mais na prática do pronto-socorrista. Em geral, o inibidor 2B3A está na prática do intervencionista. Abciximab, agastrate, tirofiban, né? Está na mão do intervencionista, né? Mediante carga trombótica alta, complicações da angioplastia, usar o inibidor 2B3A on top do DAPT, né? Da aspirina mais inibidor de ADP. Mas nós sintetizamos o uso da aspirina e do inibidor de ADP. Ambos obrigatórios sempre. Falamos do timing ótimo do inibidor de ADP. Se o CAT é precoce, não dá na sala de emergência, dá no CAT. Se o CAT é tardio, dá já de cara, porque não vai dar para guardar o CAT. E falamos do tempo de uso, que vai depender do risco isquêmico, do risco hemorrágico, se tem FA ou não, para decidir se fica o padrão de 12 meses de DAPT ou menos ou mais. No próximo módulo, vamos ver a anticoagulação, que é o complemento aí do tratamento antitrombótico da SCA sem supra de ST.